Bom, a gente estava conversando sobre as propriedades do solo. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre a granulometria e sobre consistência e estrutura. E hoje nós vamos falar sobre a compactação dos solos. Então, a primeira observação que eu quero fazer é que quando a gente estudava, né, o solo para produção agrícola, para sustentação da vegetação, de florestas ou alguma cultura agrícola, a compactação era um ponto negativo, né? Era um impacto negativo, um impacto ambiental negativo, né? Então, quando a gente estuda pastagem, quando a gente estuda maquinário agrícola, tudo isso causa pisoteio, né? E compacta o solo. Então, o solo fica duro e não tem o crescimento desejável do sistema radicular das plantas. Então, para esses, num solo agrícola ou num solo de vegetação natural, a compactação do solo é um impacto negativo. Agora, na geotecnia ambiental, em que o solo é um suporte para a construção civil, né, vai receber obras, fundações, prédios, controle de erosão, de encostas, aí já é totalmente diferente. A compactação, ela é desejável, né? Nós temos que compactar o solo para que ele possa receber uma construção. Então, existem meios, a gente faz primeiro um ensaio de laboratório, em que eu testo qual seria a umidade e a compactação máxima que pode ser atingido para cada tipo de solo diferente, e depois eu reproduzo esse ensaio, né, em laboratório, eu reproduzo no campo. Existem os equipamentos que são compactadores e eu vou compactar o solo. O que significa compactar? Significa reduzir os espaços vazios, tirar, expulsar todo o ar do solo e que ele fique bem resistente, né? Bem juntinho às partículas sólidas, é assim, ele não permite que passe a água, não permite que o solo se comprima, né, que ele altere o seu volume, não permite penetração de raízes, por exemplo. Então, o solo ele fica totalmente compactado e pronto, apto para receber uma construção civil. Né? Então, só para deixar claro, né, que até então a compactação era negativa e agora ela passa a ser desejável, beleza? Alguns conceitos, então. O conceito de compactação é basicamente reduzir os espaços vazios por processos mecânicos. Quando a gente expulsa o ar, é compactação. Quando a gente expulsa a água, é adensamento. Né? Então, os espaços vazios do solo são ocupados ora por ar, ora por água. Expulsar o ar é mais fácil, porque a água ela tem ligações polares com as partículas do solo. Então, como, por exemplo, as argilas, elas têm carga elétrica e a água é uma molécula polar, né? Elas fazem ligações. Então, elas ficam mais fortemente aderidas e é mais difícil expulsar completamente a água do solo. Então, o adensamento é um processo mecânico mais complexo do que a compactação. E quais são os efeitos de um solo compactado? Ele é altamente resistente, não compressível, né? Não sofre compressão, variação de volume e não é permeável, ou seja, não permite a passagem de água. Aqui a gente tem mais algumas características da compactação. É resistente ao cisalhamento, que é a ruptura, diminui a compressibilidade, diminui a permeabilidade, a absorção de água e redução de recalques. Né? O recalque é quando é muito comum em prédios, assim, quando não é bem compactado, o solo cede, né? O solo diminui o seu nível e a isso a gente dá o nome de recalque. Então, isso é extremamente prejudicial para a construção civil. O solo tem que estar bem compactado para que não tenhamos recalque. E onde a compactação é aplicada? Nos aterros, né? Então, a gente tem nos aterros, em barragens de terra, pavimentos, estradas, rodovias, ruas.
Estrutura de arrimo, então o arrimo são aquelas estruturas de contenção de encostas, de taludes, que podem vir a sofrer deslizamento, erosão. Então a gente precisa conter, né, através de solos compactados. E as fundações e tubulações enterradas. Então, todas essas partes aqui da construção civil, da engenharia, utilizam a compactação do solo. Bom, e o que o solo... quais são os fatores que vão depender da compactação? Depende do tipo de solo, se o solo é argiloso, arenoso, siltoso, se tem pedaços, fragmentos de rocha, pedregulhos, né? Então, o tipo de solo é importante. O teor de umidade, que é a porcentagem de água, isso é fundamental. A gente vai ver que toda a compactação, todo ensaio de compactação depende da quantidade de água. E nós vamos ver que a água não pode nem ser pouca e nem muito. Quando é resistência só, por exemplo, né, o solo, quando ele está muito seco, é porque onde ele fica mais resistente, mais duro. Mas a compactação não é só a resistência. A compactação existe um ponto ótimo, existe uma umidade ótima, ideal, perfeita, que não é nem o solo seco, nem muito úmido, nem encharcado. É uma umidade intermediária que permite que o solo seja compactado no seu grau máximo, né? Lembrando que compactação é quando cabe mais em um mesmo volume. Então, a gente imagina um cilindro de solo, o solo mais compactado é aquele que eu consigo colocar a maior parcela de solo na mesma quantidade de volume. Então, ele está... Seria o solo plástico, Paula? Não, solo plástico é aquele que pode ser moldável, né? É como se fosse uma massinha de modelar. O solo plástico é que tem característica, ele também precisa estar um teor de umidade ótimo, nem seco, nem saturado. Então, o solo plástico, ele também está num teor de umidade intermediária, mas a característica do solo plástico é que ele é moldável. A compactação, pensando por esse lado, a compactação ela vai estar também num nível de umidade intermediária, então provavelmente ele está no estado plástico, né? Acho que sim, agora que eu entendi sua pergunta. Então ele não vai estar nem no estado sólido, que é muito seco, e nem no estado líquido, né? O fluido, ele está no intermediário, que é plástico. Então acho que é sim a resposta. Né? O solo, para ter a compactação máxima, ele tem que estar ali numa faixa de umidade intermediária. E a energia de compactação, então a gente vai ver que a energia de compactação está relacionada com o quê? Com o peso do equipamento, com o número de passadas, por exemplo, se for um caminhão, né, um rolo compactador, quantas vezes vai passar, qual que é o peso que atribui, se for um equipamento de queda, de impacto, por exemplo, um soquete, o número de queda, a altura de queda, tudo isso vai interferir na energia de compactação. Né? É como se, por exemplo, quando a gente coloca um peso sobre determinada coisa para amassar, né? Eu tenho uma amiga que brincava comigo do ensaio de compactação da mala, né? Então, quanto mais roupas a gente quer colocar dentro da mala, né? E a gente vai amassando as roupas ali para caber mais roupas, é um ensaio de compactação, né? E aí a energia de compactação é o quanto a gente põe força para caber mais, né? E a espessura da camada. Então, o solo, ele precisa de uma camada de solo compactado. Então, para receber um asfaltamento, qual é a camada de argila que foi compactada abaixo, né? Para receber uma tubulação, a gente precisa de camada de solo compactada. Nos aterros sanitários, antes de colocar o depósito de lixo, a gente precisa de uma camada de argila, às vezes até mais de uma camada
de 10, 20, 30 centímetros de argila compactada, né, para receber os resíduos em um aterro sanitário, né? Então, a gente tem que fazer essa espessura da camada que vai ser compactada. Isso é diferente. É 5 centímetros ou é 30 centímetros de camada compactada? Bom, aqui vai falar um pouco sobre o ensaio de compactação no laboratório. E o ensaio de compactação, ele depende de duas variáveis, o teor de umidade e o peso específico. Então, vamos relembrar o que é peso específico. Peso específico é unidade de peso, newton, quilonewton, que é mais um peso, vem de massa, né? Lembra sempre da balança. Quando a gente sobe na balança, a gente fala que está medindo o peso, mas é errôneo, né? A gente mede a massa em quilograma. Quando a gente multiplica pela aceleração da gravidade, a gente vai ter a força-peso, né? Então, a força-peso é medida em newton, mas ela representa a massa, né? É como se fosse a massa, que é medida em quilograma. Quando a gente transforma em newton, a gente tem o peso. Então, o peso dividido por unidade de volume, isso é peso específico. Nada mais é do que densidade. Densidade também é isso. Então, o solo compactado, ele é denso, ou seja, cabe muito solo, muita massa no mesmo volume, né? A densidade é massa por volume. Peso específico é peso por volume, por unidade de volume. Então, o solo compactado, ele tem alto peso específico, elevado peso específico. Muita massa sobre a mesma quantidade de volume. Então, um ensaio de compactação, ele gera uma curva, né? Uma parábola, uma curva que tem o seu vértice, aqui, o seu ponto de máximo. E o que esse ponto de máximo ele diz? Aqui é exatamente o peso específico máximo, ou seja, a compactação máxima. Então, é isso que eu quero encontrar. No laboratório, eu faço um ensaio que gera uma curva no qual eu tenho que encontrar qual é o valor do vértice, porque o vértice é o ponto máximo, é a compactação máxima. E percebam que para a compactação máxima, peso específico máximo, eu tenho um teor de umidade ótimo, que é o ideal. Se for abaixo dele, eu estou aqui num ramo seco, que eu considero esse ramo seco, né, em que o teor de umidade está abaixo do ótimo, e aqui o ramo úmido, em que a água já está em excesso, ela já está atrapalhando, né? Então, o teor de umidade vai subindo, vai aumentando, e o peso específico vai aumentando. Quer dizer que a água está ajudando, está sendo benéfica. Aí atinge o ponto máximo, ponto ótimo. Depois disso, a água começa a ser prejudicial. Aí, quanto mais água, mais o peso específico vai diminuindo. Então, a compactação vai diminuindo também. E por que isso está relacionado? Está relacionado que nesse ramo seco, a água funciona como um lubrificante. Ela ajuda a unir as partículas sólidas. Então, as partículas vão ficando mais compactas, mais aderidas, e isso ajuda na compactação. Depois, quando a água está em excesso, ela começa a criar espaço entre as partículas, e aí não permite que elas se ajuntem, né? Que elas se grudem, que elas se aderem. Então, aí, a partir desse ponto, a água passa a ser prejudicial, tá bom? Aqui, o que está escrito é que nessa curva de compactação, eu preciso encontrar o peso específico máximo que está relacionado a um teor de umidade ótimo, né? Então, eu tenho que encontrar essas duas informações. Um ensaio de compactação, eu tenho que sair qual é o teor de umidade ótimo e qual é o peso específico máximo que aquele solo suporta. Ele vai até qual ponto máximo. Bom, aqui está explicando aquilo que eu expliquei para vocês sobre a redução de ar dos espaços vazios em função da umidade até certo valor. No ramo seco, nós temos o efeito de lubrificação, e no ramo úmido, a água está em excesso e provoca afastamento das partículas. Aqui a gente vê uma curva
um gráfico que compara vários tipos de solo. Então, a gente tem desde o solo arenoso, argiloso, argilo-arenoso, e aqui a argila plástica. Olha, Gabriel, um solo plástico, né? E tem a curva mais característica, né? Que forma uma parábola perfeita aqui, ó. Então, a gente vê que os outros solos, a variação da inclinação da curva é um pouco mais suave, né? Não tem esse vértice tão evidente. Então, são curvas mais achatadas, mais suaves, enquanto que no solo argiloso a curva é bem característica, uma parábola. A gente vê que a umidade, ela é mais elevada, a umidade ótima é mais elevada para solos argilosos em comparação a solos arenosos, porém a compactação máxima ocorre mais em solos arenosos do que em solos argilosos. Então, foi essas conclusões que dá para tirar dessa comparação aqui entre solos. Aqui um pouco sobre o ensaio de laboratório. O ensaio de laboratório para compactação é chamado de ensaio de Proctor. E como que ele é feito? Ele é feito através de um cilindro de dimensões padronizadas e eu coloco primeiramente uma camada de solo. Eu coloco uma camada de solo e eu vou compactar através de um soquete com também dimensões padronizadas, né? Então ele tem 5 centímetros de diâmetro, 2,5 kg e ele cai de uma altura, né, de 30 centímetros. E eu vou fazer 26 golpes. Eu faço 26 golpes na primeira camada, coloco uma segunda camada, mais 26 golpes, a terceira camada, até preencher todo o cilindro, que tem aqui 1.000 centímetros cúbicos, que é aproximadamente 1 litro, né, de volume de solo. E aí, depois que então eu retiro, a gente tem um corpo de prova, né, que é o solo todo compactadinho ali, na forma de um cilindro, é o corpo de prova. Eu vou retirar ali do meio e uma pequena amostra e vou medir em laboratório qual é o teor de umidade e qual é o peso específico. Vou fazer isso 5, 6 vezes. Então, eu vou ter vários pontos. Com esses pontos, eu traço a curva, né? E essa curva, ela tem que ter 2 pontos no ramo seco, um ponto próximo do teor de umidade ótimo e 2 pontos no ramo úmido. Porque quando eu determino a curva, eu não posso fazer 5 pontos só aqui, porque meu objetivo é encontrar o vértice. Então, por isso que eu preciso de pontos, eu preciso variar bem o teor de umidade para que eu consiga determinar a curva e achar o vértice, que é o ponto máximo, né? O peso específico máximo e o teor de umidade ótimo. Não adianta só 5 pontos desse lado. Aqui mais alguns detalhes construtivos do ensaio de compactação do Proctor, né? O cilindro, suas dimensões, aqui puxando o soquete, depois ele cai em queda livre, e aqui as dimensões do soquete. Aqui também um exemplo, fazendo a primeira camada de solo, e depois esse ensaio de Proctor, ele foi modificado, né? Então, aumentou-se o cilindro, e aumentou-se o soquete. Com isso, faz com que aumente a energia de compactação. E por que isso precisou ser feito? Porque os maquinários foram evoluindo e o solo precisou de uma compactação maior. Então, o ensaio de Proctor ele sofreu algumas modificações para produzir uma energia de compactação maior. Aqui eu estou falando sobre a curva e o teor ótimo e peso específico máximo. Depois vocês podem ler aqui os pontos que precisam ser demarcados. Aqui falando sobre a modificação do Proctor, do ensaio de Proctor, no qual, aqui ó, só fazendo uma comparação, aqui mostra quais eram as características do ensaio normal e aqui do modificado. Vejam que a massa do soquete sai de 2,5 para 4,5 quilos.
A altura de queda do soquete sai de 30,5 centímetros para 45,7 centímetros, então ela fica, né, mais distante a queda. O número de camadas de solo dentro do cilindro eram 3 e agora são 5. O número de golpes, quantas vezes eu vou deixar o soquete cair? Era 26 vezes e depois 55. O volume do cilindro também aumenta de 1.000 centímetros cúbicos para o dobro, 2.000 centímetros cúbicos. E com isso, a energia de compactação, ela sai de 6 kgf centímetros por centímetros cúbicos, aproximadamente 6, para quase 30. Então, essa modificação aumenta em muito, né, quase, né, aumenta em muito a energia de compactação. E aqui, o que é a energia de compactação? Ela é em função daqueles atributos que nós comentamos. A massa do soquete, altura de queda, número de golpes, número de camadas e volume do solo compactado. Então, quando eu multiplico essas variáveis e divido pelo volume, eu tenho a energia de compactação. Por último, aqui algumas curvas que comparam a energia de compactação. Veja que essa curva aqui, bem característica, bem proeminente, que tem o vértice bem destacado aqui, é a que tem maior energia de compactação, enquanto que a energia vai diminuindo, a curva passa a ficar mais achatada. E esse ensaio de Proctor é a compactação em laboratório. Mas os solos precisam ser compactados no campo, né? Então, no campo, existem 4 tipos de compactação. A compactação dinâmica, que é por impacto, né? Pode ser o soquete ou aqueles que a gente vê muito nas construções de prédios, né? O que a gente chama de batistaca, né? Que fica caindo alguma coisa bem pesada e compactando o solo de forma por impacto, né? De forma dinâmica. Existe a compactação estática, que é quando a gente coloca um peso sobre a amostra. Eu me lembro quando a gente coloca livros, né? Uma pilha de livros pesados para, por exemplo, desamassar uma folha, né? Para alguma coisa desse tipo. Então, é uma compactação estática com peso sobre o que a gente precisa compactar. A compactação por amassamento, esse é um tipo muito específico, que é quando eu uso um rolo de pé de carneiro. Mais à frente eu vou mostrar uma foto de um rolo pé de carneiro, mas ele tem algumas saliências que parece, assim, lembra o solado de uma chuteira. E a compactação por vibração, que é quando eu tenho equipamentos que tremem, né, que tem vibração, que tem variação de frequência, e isso é muito utilizado para solos pedregulhosos, né, que tem fragmentos de rocha, de pedra. Aqui um exemplo da compactação estática, quando tem um peso, a compactação dinâmica, quando tem impacto de queda, e de vibração, quando tem equipamentos que vibram, que tremem. No campo, existem os caminhões compactadores, né, o rolo compactador, que são de 3 tipos: pé de carneiro, liso ou de pneu ou pneumático. Quando eu tenho solos granulares, que são solos heterogêneos, que têm vários grãos de vários tamanhos, é mais comum a gente usar ou rolo liso ou vibratório. E para solos argilosos, o rolo pé de carneiro. Então, aqui, ó, esse é o rolo pé de carneiro. Então, ele tem essas saliências aqui, que para mim me lembra, né, o solado da chuteira. Esse aqui são 2 rolos compactadores, aqui compactando, né, um canal, aqui uma estrada. Esse aqui também é um canal, né, para provavelmente uma retificação de curso d'água. E aqui o rolo liso, né, o compactador liso, sem nenhuma tipo de saliência. Esse é o rolo pneumático, em que a compactação é feita por pneus, né, em um eixo. E aqui são compactadores manuais que trabalham com vibração. E como é feita a compactação no campo?
Normalmente, em alguns casos, é necessário solo de empréstimo, né? Então, quando eu vou fazer um aterro sanitário, eu preciso compactar o solo antes, né? Mesmo antes de receber a membrana impermeável, eu preciso de compactar o solo. E aí, normalmente, eu retiro esse solo de uma área de empréstimo, que é o que a gente chama de jazida. Eu vou retirar esse solo de um outro lugar e trazer para cá para criar minha camada de solo compactado, de argila compactada. Seja numa barragem de rejeitos, seja num aterro sanitário que vai receber os resíduos, né? Para evitar a contaminação de chorume, que a água do lençol freático seja contaminada, né? Para a compactação, então, o solo precisa estar desmatado, sem vegetação, precisa haver a limpeza do terreno, a escavação, transporte, quando tem que trazer de outra área. Depois o solo vai ser espalhado, precisa acertar a umidade, precisamos atingir a umidade ótima, né? Quando está faltando água, eu irrigo, e quando a água está em excesso, eu deixo secar, né? Ao sol e ao vento, as intempéries, né? Deixando airar. Depois eu vou homogeneizar e destorroar o solo. Depois é a compactação propriamente dita, que é a passagem dos rolos compactadores, né? Quantas vezes forem necessárias até atingir aquela energia de compactação necessária. E por último, tem o controle de compactação, que é uma aferição, né? Um monitoramento para saber se a compactação deu certo. E esse deu certo é o quê? É comparar o que temos no campo, que é o atual, o real, com aquilo que foi medido em laboratório. Porque no laboratório a gente tem as condições ideais, controladas, em que eu tenho o teor de umidade ótimo e o peso específico máximo, a densidade máxima que aquele solo pode alcançar. E eu tento reproduzir isso em campo, né? Eu vou reproduzir esses valores em campo. E se eu conseguir aproximar o máximo possível, quer dizer que a compactação deu certo. Aqui, esse controle, essa aferição da compactação é um delta, né, uma variação entre o que é medido em campo ou real, com o ótimo, próximo do ideal, medido no laboratório, determinado lá pelo ensaio de Proctor, que gera a curva de compactação. E aqui é o grau de compactação que compara a relação entre o peso específico do campo e o peso específico máximo medido em laboratório. E essa variação, né, ela depende para cada caso, né? Por exemplo, para um aeroporto, né, que vai uma pista de aeroporto, ela vai precisar de um solo muito compactado. Então, tem que estar assim, menos de 5% essa diferença entre campo e laboratório, porque tem que estar muito bem compactado um solo de uma pista de um aeroporto. Já para outras utilidades, a gente pode ter uma variação que ainda é aceitável, porém maior. Se não for atingida a compactação desejada, a gente tem que revolver o material e recompactar tudo de novo, né? Esse é até a gente atingir o grau satisfatório. E, por último, a gente vai fazer um exercício que mostra aqui o ensaio de compactação e os valores. Então, o que eu obtive? Eu obtive o teor de umidade e aqui é o peso específico, quilonewton por metro cúbico, que é a densidade, né? O peso específico. Então, veja aqui, ó. Eu fui alterando o teor de umidade, foi aumentando gradativamente, saiu de 7, foi para 20% de água. E o peso específico foi para 19, 20, então quer dizer que estava aumentando. 21, 21,6 ainda está subindo, está aumentando, então ainda estamos no ramo seco. E aí depois ele tem uma queda de 21,6 para 20,6, então começou a reduzir. Então quer dizer que nesse intervalo aqui, ó, a gente vai ter o ponto máximo, o pico, né, que é o peso específico máximo.
beleza? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o desenho da curva e encontrar qual é o vértice que mostra a umidade ótima e o peso específico máximo. Então, aqui, com aqueles pontos, eu determino no Excel uma curva quadrática, né? Porque é uma parábola, então é uma equação de segundo grau, o x está elevado ao quadrado. E eu peço para determinar a linha de tendência e escrever a equação no Excel. Isso tudo é feito no Excel. E aqui eu tenho a equação, né? Em que temos o A, os coeficientes A, B e C. Né? O A é o que acompanha o x ao quadrado, que está aqui. Esse valor eu retiro aqui da... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não. Eu retiro aqui da curva. O coeficiente B, que acompanha o x, e o coeficiente C, que é sozinho. E o peso específico máximo aqui é o y do vértice, e o teor de umidade é o x do vértice. Isso aqui é da geometria, né? Da geometria? Esqueci. Mas é da matemática, né? Que nos dá a fórmula para encontrar o y de um vértice de uma parábola e o x do vértice de uma parábola, que está em função aqui do delta, da fórmula de Bhaskara, dividido por 4a, em que esses coeficientes são quem? São os coeficientes da reta. Então, é só substituir o B, o A, o C e o A, aqui dos valores, os coeficientes da reta, e eu encontro o Y do vértice. Quem é o Y do vértice? O peso específico máximo, em kN por metro cúbico. E o X do vértice, que é menos B sobre 2A, eu substituo os valores e encontro o teor de umidade ótimo. Então, esses são os valores encontrados em laboratório e o que eu tenho que reproduzir no campo para encontrar o grau de compactação satisfatório. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou encerrar o vídeo e a gente continua aqui o nosso bate-papo. Parar a gravação.